Sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast, nessa série especial que a gente está fazendo, falando sobre a eleição que está aí batendo na porta e para falar sobre o que a gente entende, o que a gente necessita, que é de uma gestão pública muito mais inclusiva, de uma gestão pública para a cultura, da maneira que a gente realmente precisa para que a gente tenha os nossos potenciais artistas, as nossas habilidades realmente valorizadas. E a gente recebe aqui uma convidada bem importante. Ela também está fazendo várias escutas, não só com o nosso público da cultura, mas com a cidade inteira, certo? E antes de a gente começar o papo com ela, já queria convidar vocês aqui, ó, segue, compartilha o nosso canal, é muito importante. Esse conteúdo é feito com muito carinho para que vocês entendam, né, e conheçam quantos sergipanos e sergipanas fazem e acontecem todos os dias, e às vezes você não sabe, né, que aquela pessoa fez aquele feito ou fez aquele projeto e você não sabia. A partir do momento que você conhece, você dá muito mais valor. E a gente compartilha muito da ideia de quanto mais a gente se conhece, mais a gente se fortalece, certo? Bom, a nossa convidada de hoje, já sabem que eu não sou muito jornalista, mas eu sempre gosto nessa série de fazer uma apresentação um pouco mais pomposa, porque os convidados realmente merecem, porque a gente está, né, à frente, quem sabe, da futura prefeita, enfim. Vamos lá. Nossa convidada é Daniele Garcia, ela é natural de Aracaju, formada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Atuou como delegada de Polícia Civil por 24 anos e entre 2022 e 2024 ela foi secretária de Políticas Públicas para as Mulheres em Sergipe. Em 2020 se candidatou à Prefeitura de Aracaju pela Cidadania, né? Em 2022 concorreu ao Senado pelo Podemos e esse ano se filiou ao MDB e assumiu, né, a presidência do partido em Aracaju. Em janeiro, né, o partido confirmou ela como candidata à Prefeitura de Aracaju. E seja bem-vinda, Daniela Garcia. Obrigada, Ó, querida. Que gosto sempre de pegar na prazer. mão dos meus convidados para passar uma energia, a gente Ai, que conversar e o bom. papo fluir bem, viu? Seja Agora sua mão tá bem-vinda. geladinha, viu? Que bom, obrigada, viu, pelo convite. E, assim, é sempre bom conversar sobre diversas pautas. Eu que não sou da área da cultura, né, deixando claro isso, mas tenho toda a boa vontade para aprender. Tive conversas e escuta com todos vocês. E, obviamente, tenho que ter esse compromisso com a cultura se eu quero, né, se eu pleiteio hoje o cargo de prefeita de Aracaju. Não, que massa. E o nosso objetivo aqui é realmente trazer um pouco dessa informação, um pouco dessa luz, né, sobre o que é cultura, porque assim, quando a gente não sabe, né, o que é, qualquer coisa pode ser, né? Sim, E às sim. vezes não sai muito da prioridade. Então, assim, eu como agente cultural, é a primeira vez assim que eu vejo candidatos à prefeitura da minha cidade, né, se colocando à disposição para falar sobre cultura, né? Eu estou no mercado desde meus 17 anos, né, nesse mercado da cultura, e eu nunca vi assim, nessa eleição foi interessante que até em um debate, uma pauta que nasceu aqui no podcast foi colocado lá. Então isso mostra a evolução desse pensamento de o gestor entender a cidade, né, na sua maior diversidade, e a cultura, né, há muito tempo já deixou de ser só a questão de você executar a arte, mas realmente como ações de desenvolvimento econômico e que flerta com outras pastas e tal. Mas antes de a gente já aprofundar no papo, eu queria entender primeiro a sua trajetória, né? Porque você, enquanto mulher, acredito que essa trajetória realmente tenha sido até mais difícil, porque a gente sabe que a sociedade que a gente vive não é fácil, né? Principalmente na política, uma mulher na política tem diversas dificuldades. Na vida normal já tem. Já tem. Na política, acredito que deve ser, Ainda mais. né, ainda mais. E eu queria entender um pouco como é que você chega, né, à vida pública. Você já é servidora, né, como delegada já de carreira há bastante tempo, mas eu acho que entender, né, essa sua formação para ir para a vida pública, né, se colocar dentro da política não deve ser uma tarefa fácil, e a gente queria muito começar por aí, entender. Não foi fácil, né? Primeiro, assim, para que vocês me conheçam um pouquinho mais, e chegando aqui no bairro Suíça, né? Eu nasci aqui. Que Nasci ali massa. na rua Alberto Azevedo. Meus pais... meu pai era comerciante, tinha uma mercearia, uma padaria.
E minha mãe professora. Então, a gente muito classe média mesmo, uma vida muito modesta. Minha mãe sempre apostando muito na educação. Então, assim, a educação era o que a gente ouvia o tempo inteiro. É o que vai salvar vocês. Não esperem heranças, a gente não tem o que deixar para vocês, senão a educação. Então, eu cresci nesse ambiente, assim. A gente ajudava muito meu pai no comércio. E a gente tinha minha mãe, né, como a gente chamava ela de nosso general, que era aquela pessoa que colocava o estudo sempre em primeira linha. E aí eu me formei em Direito, né, muito cedo, aos 22 anos, e logo aos 23 eu passei no concurso de delegada. Foi uma surpresa, assim, e engraçado, só voltando às casinhas, meu pai era comerciante, mas meu pai teve muitos problemas com a fraude fiscal, tributária, Sim. por parte de um determinado contador, que foi inclusive preso, e que faliu meu pai nos negócios Caramba. dele. Esse contador ele criou uma máquina que falsificava as autenticações de pagamento dos impostos. Caramba. Isso, não só do meu pai, mas de vários comerciantes na época. E em razão desses débitos, né, tributários, tanto estaduais quanto municipais e federais, nós tivemos várias coisas penhoradas. O carro da minha mãe, geladeira da nossa casa, todos os equipamentos da padaria do meu pai. Então foi um momento muito difícil na nossa vida. E ali me despertou duas coisas assim muito importantes. Uma era esse senso de justiça. Eu achava muito injusto ver meu pai acordar às 4 da manhã todos os dias, né, para tocar o negócio dele, e de repente vem um ladrão e rouba tudo que é nosso e nos deixa numa situação muito complicada. Então talvez ali tenha nascido o meu desejo de ir para a área da justiça, sabe? Sim. E dois, e infelizmente, eu decidi que eu poderia ser tudo menos profissional liberal, porque aquilo ali foi muito traumático para a nossa vida. Né? E eu queria assim, a segurança de um cargo público, por exemplo. Então eu enveredei pela área do concurso, me saí muito bem, passei no primeiro concurso que eu fiz, e aos 23 anos eu já estava aprovada como delegada de polícia. Aí veio aquele momento, o meu concurso e a minha filha ao mesmo tempo, né? Ela tem 24 anos também, então Caramba. os dois nasceram juntos. Eu amamentei Maria na academia de polícia, fazendo treinamento. E então vivi a minha vida inteira pela justiça, né? Para a polícia, para, enfim, essa coisa de cuidar das pessoas, de, né, trazer a justiça de volta para aquelas pessoas que foram ali vítimas de algum tipo de crime. Sempre me motivou muito. Acontece que o tempo foi passando e aí eu fui lotada na Deltap. A Deltap não existia, né? E talvez todo mundo já deva ter ouvido falar. Sim. Era uma delegacia que chamava DEOT, Ordem Tributária apenas, e depois se transformou em DEOTAP, por conta dos crimes contra a administração pública. E eu fui chamada para, né, olha, Dani, vamos transformar a Polícia Civil do nosso estado? A gente tem uma polícia que basicamente prende, e desculpe os termos, mas é isso mesmo, o preto, o pobre, o periférico, né? E a gente precisa chegar nos grandes. Quem rouba uma bolsa ali na esquina, ou quem rouba milhões na merenda, é ladrão do mesmo jeito. Exatamente. Mas a gente sempre foi muito atrás do ladrão da esquina, e não dos grandes ladrões, né? Então, para mim foi um desafio muito grande ter passado para esse outro estágio de investigação, investigar os grandes criminosos, o colarinho branco, né, os grandes... Então, aqueles que desviavam milhões, que roubavam milhões. E aí, eu acho que essa minha ida para a Deltap, foram 9 anos nessa delegacia... E você tá na criação mesmo, né? Sim, Você desde a chegou na criação até, né, os 9 anos seguintes. Isso deve ter chamado muito a atenção das pessoas. Porque, a rigor, todo mundo estava acostumado com aquela polícia para prender o pequeno, né? Sim. Então, e assim, estou dizendo isso, óbvio que não foi Daniele Garcia, não, foi um conjunto de pessoas, delegados, agentes, escrivães, que se propôs mesmo a mudar a cara da nossa polícia. Tanto assim, que a gente passou a ser referência no Brasil inteiro. Nós passamos a capacitar as polícias de outros estados, o Ministério Público, o Judiciário. Então, aí nasce, talvez, né, para a população, a Daniele política. Aquela Daniele que combatia os maus políticos, né? Por que não trazer essa mulher para ser política, a boa política? Então, foi assim que em 2020 eu acabei vindo para a eleição de prefeita. Foi fácil? Não foi fácil. A trajetória da mulher, David, você falou muito bem, não é fácil. A gente tem que ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Né? São os 3 turnos, né? Para quem deseja ser mãe, né? Claro que não é obrigatório, mas... E a minha filha, ela não foi planejada, ela veio. Eu brinco assim, meu Deus, se eu voltasse no tempo, eu teria 10 vezes a Maria, né? Mas ela não foi planejada e ela veio num momento muito difícil da minha vida. Então, eram literalmente 3 turnos. Eu passava a madrugada amamentando. Eu ia para a academia de polícia com o meu bebê pendurado nas costas.
E depois eu fui trabalhar no interior, numa instituição extremamente masculina, né? Numa instituição e numa atividade em que ainda não se respeitava a mulher como hoje se respeita. E depois eu vim para a política, que também é um campo que as pessoas não estão acostumadas a ver mulheres fortes, né, ali. Então, as pessoas estão acostumadas a ver mulheres na política se trazidas por um parente, por um pai, por uma mãe, enfim. Né? Então, Dani de Rosival. Sempre a continuação, né? a perpetuação de uma família ou de alguma relação, né? Então, essa perpetuação das famílias no poder, na minha opinião, também é nefasto e isso definitivamente não aconteceu comigo. Meu pai faleceu sem nem ver eu ser candidata a prefeita. Caramba. Ele morreu em 2016 e só em 2020 eu fui candidata. Então, eu não tenho... A política não está no meu sangue. A política não está no DNA da minha família. Ela aconteceu na minha vida. E que bom que foi assim. Porque eu tenho certeza que a política aconteceu por serviço prestado. E não porque meu pai quis me dar um cargo, porque minha mãe quis me dar um cargo. Né? Então, essas muletas eu realmente não tenho e não preciso. E eu queria saber, assim, só para entender um pouco, porque eu acho que tem uma virada de chave que é importante até a gente entender, né? Porque você estava lá na Deltap, você estava com protagonismo, né, nas ações que você estava desenvolvendo. Eu acho que você, junto com toda a equipe lá, vocês marcaram realmente uma época que não se via, né, as investigações de políticos de colarinho branco e tal, como, né, foi publicizado, né, por vocês, por todo esse trabalho. E aí você veja, você tá lá investigando um monte de gente da política e tal, aquele negócio, e aí chega esse convite. O que ele fez aceitar, de fato, esse convite e dizer, poxa, realmente eu posso ter o meu lugar lá? Na verdade, não foi assim tão imediato. Eu passei na Deltap 9 anos e todos acompanharam. A gente chegou em algumas investigações muito complexas, né? E o então governador Jackson Barreto pediu minha cabeça ao chefe de polícia, que era Alessandro Vieira. Isso em 2017. E Alessandro, então, falou, olha, se é para exonerar a Daniele, eu entrego o meu cargo. Aí o governador, não satisfeito, procurou, então, o governador do estado, o secretário de Segurança Pública, que era João Batista. Falou, João, você vai exonerar a Daniele e Alessandro, mas eu não quero esses dois nas investigações. E João Batista, de forma muito honrosa, falou, então esse cargo também não me interessa. Entregou o cargo. Caramba. Então foi assim que se desmontou a cúpula da Polícia Civil naquele momento para impedir que investigações prosseguissem, né? E aí, naquele momento, eu fui transferida então para o DENARC, passei 3 meses no DENARC, depois eu fui transferida para a Barra dos Coqueiros. Me lembro que 3 meses depois da Barra, queriam me transferir para a 3ª delegacia, e aí eu tive que judicializar, eu tive que entrar com processo administrativo, com recurso administrativo para me manter na delegacia da Barra, porque, ora, deve existir alguma razão, né? Nós estamos falando de ato administrativo que precisa ser motivado. E como é que você se sentiu com isso? Porque ficou claro, e você fez a leitura muito bem, que quiseram lhe afastar, né? E você, com esse senso que nasce lá no seu seio familiar de justiça, aí você entra para fazer essa justiça valer, e dentro dessa parte da justiça, você é silenciada. Como é que você se sentiu? Foi um momento muito difícil da minha vida, sabe? Eu passei alguns momentos difíceis na minha vida, né? Porque é engraçado que as pessoas só enxergam a ponta do iceberg, né? É a delegada Daniele, que tá na mídia. Não. Gente, embaixo, né? Aqui embaixo tem muita coisa, muita história. Sim. Então não foi um momento fácil. Eu me recordo que depois que eu fui exonerada, eu fiz uma viagem para espairecer mesmo, teria umas férias. E me lembro, assim, de entrar num avião e ir chorando daqui até o destino e voltar chorando. Chorando porque eu me sentia assim, meu Deus, eu me sentia tão vilipendiada, diminuída mesmo, assim, sabe? Meu Deus, porque eu nunca fiz nada errado, assim, eu sempre prezei por uma atuação séria, transparente. As pessoas até, na época, me criticavam, você é muito midiática na Delta. Peraí, mas vamos lá. Quando você prende, né, os pequenos, chega, joga na mídia, apresenta o nome deles, a cara deles. Quando a gente prende os grandes, olha, ninguém pode nem ser citado nome. Não, eu digo o nome, é João da Silva Sauro. Tá aqui a foto dele. Ora. Lógico. É justo, né? É ladrão. Pra mim, ladrão é ladrão. Não importa se ganha milhões. E a sociedade precisa saber para entender que está sendo cumprida a lei. Então não adianta a polícia estar ali só mostrando os pequenos. Então, eu acho que eu quebrei esse paradigma. Mas eu me senti muito mal, muito mal. Eu passei, assim, uns meses me sentindo muito, assim, desmotivada.
Mas, eu, por outro lado, eu sou uma pessoa muito resiliente, né? Então, falei, olha, peraí, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou ficar aqui chorando e me lamentando, ou eu vou me reinventar. Então, eu vou me reinventar. Então, devo ter chorado ali uns 3 meses e sacudi a poeira e me reinventei. Então, eu fui pra Barra, né? E um detalhe, quando eu fui pro DENARC, eu me lembro bem disso. Eu cheguei no DENARC, eram 3 delegados. E falei, como é que vocês dividem aqui a questão das investigações? Sim. Falei, ó, não me coloque pra prender maconha, deixa eu trabalhar com drogas sintéticas. Porque era uma coisa que ninguém fazia. Sim. Eu gosto desses desafios, sabe? Certo. Mas droga sintética, não tem nenhuma investigação em andamento. Falei, não tem problema. Eu infiltro meus policiais, pode deixar que eu vou conseguir. E com menos de 2 meses, a gente deu uma derrubada aqui de tráfico de LSD vindo de Santa Catarina, que foi uma coisa estúpida. Né? E era um traficante que mandava pelos correios a droga, os comprimidos, os papelotinhos, e vinha também para cá. E numa dessas vindas a gente conseguiu prendê-lo. Nossa, então foi assim, menos de 3 meses eu no DENARC, e olha que eu tinha passado muitos anos na Deltap, né? Não tava com aquela... Sim. E dou uma derrubada dessa, assim. Aí me chamam na polícia. Olha, Daniele, a gente precisa muito de você na Barra dos Coqueiros agora. Falei, que legal. E cheguei na Barra, né? Falei, bom, tá bom. Depois dos 3 meses chorando, falei, chega. Daniele, chega. Me olhei no espelho e falei, mulher, reaja. E a Barra tinha um problema muito sério de violência contra a mulher. Muito sério. Mas era, assim, uma coisa absurda, cultural mesmo da Barra. Estupro e muita violência contra a mulher. Caramba. Falei, peraí, vamos mudar a realidade desse estado, ou desse município. E aí, comecei a trabalhar intensamente com a Maria da Penha, criei um núcleo dentro da delegacia e fui pra rua. E aí foi quando, depois de 3 meses também, agora a gente precisa de você na 3ª delegacia. Falei, não, agora vocês estão de sacanagem, eu não vou. Bom, mas aí o que eu quero dizer é que, da saída da Deltap até a minha eleição, eu passei por todos esses perrengues. E quando foi no final de 2018, engraçado que Alessandro foi candidato, Daniele vinha pra política. Eu falei, não, gente, eu não, a política, eu sempre combati a política. E naquele momento, eu não me via nesse lugar. Sim. E foi aí que eu recebi o convite para ir para Brasília, para fazer em Brasília o que eu já fazia, que era dar aula para todas as polícias, só que agora fixa, lá no Ministério da Justiça. Nossa. Então eu passei 1 ano em Brasília, trabalhando lá. Então me afastei de Aracaju completamente. E aí o que vem minha surpresa, vem a eleição, em 2019 aí começou a especulação para as eleições de 20. E muitas pesquisas foram feitas em Aracaju. E as pessoas citavam o nome de Daniele. Então assim, nossa, mas como assim? Eu estou 1 ano fora do estado. Eu achava que ninguém lembrava mais de mim. Entendi. E aí foi assim que eu fui convidada para vir para a política. Você já recebeu o convite, mas teve essa validação do chamado. Sim. E aí você... E durante esse tempo em Brasília, eu fiquei pensando, não, calma, me deem um tempo. E quando foi chegando o período do final do ano, e o pessoal, Dani, você tem que ser candidata. Dani, a única candidata que consegue se aproximar de Edivaldo é você, nenhuma outra. Caramba, será? Aí foi quando, no final do ano, depois de 1 ano morando fora, e eu morava num quarto de hotel, eu já estava assim, eu me vivia sufocada, eu saía de casa, o Expediente Brasília começa um pouquinho mais tarde, às 9, Sim. mas vai até às 9 da noite. E eu viajava muito, toda semana eu estava num estado diferente, uma semana eu estava no Rio Grande do Sul, na outra semana eu estava no Pará, e era aquela vida muito doida, assim, e eu falei, chega, né, eu quero voltar para minha cidade. E aí eu falei, eu vou voltar e vou enfrentar isso. Então foi assim essa virada de chave, não foi tão rápida quanto as pessoas imaginam. Mas então, tem todo uma escadinha, né? Isso, todo um porquê aí. Tem. Não foi assim também da noite pro dia. Eu sempre digo assim, eu não acordei com vontade de ser prefeita. Essa coisa não existe. Né? Agora eu quero um mandato de deputada, agora eu quero um mandato de prefeita, agora eu quero um mandato de governadora. Não é assim. Tem que ter toda uma lógica por trás disso, né? Uma construção. E na minha vida sempre foi assim, né? Sempre todas as coisas foram trabalhadas de forma tranquila, assim. E aí você vai para sua primeira eleição. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas eu não me lembro também. Você foi para um segundo turno. Acho que você foi a primeira mulher a ir para um segundo turno. Aí né? pro segundo turno na capital. Na capital. Ninguém acreditava, né? Porque veja, Acho que até no governo também, não? Eu não me recordo de uma outra candidata ter ido para ir pro segundo segundo turno não também é. E aí nem governo nem Aracaju, nem, né? Nem governo nem Aracaju. E assim, veja, era o gestor em reeleição, né? Então assim, a chance dele se reeleger era muito grande, ele tinha uma aprovação alta, apesar das pessoas reclamarem muito do serviço na ponta, né? Então foi uma vitória política enorme, embora a vitória eleitoral não tenha vindo, né? Sim. Então a gente foi pro segundo turno, e no segundo turno foram 110 mil votos dele. Foi voto pra caramba, muito né? voto. Muito voto.
E aí depois vem em 2022 a eleição do Senado, que eu perco a eleição também, mas sendo a senadora mais votada em Aracaju, com 72 mil votos. Então, o senador eleito teve menos de 40 mil votos. Então, assim, eu tenho certeza que a população de Aracaju valida Daniele Garcia, sabe? Valida a minha história, toda essa construção que foi feita da minha vida, porque todo mundo sabe que há seriedade na minha trajetória, né? Eu não sou um produto do marketing, eu não fui inventada pelo meu pai, eu não fui inventada por ninguém. Eu estou aqui porque tem toda uma trajetória por trás que me valida. Sim. Isso me deixa muito tranquila. Eu acho que ficou claro. E eu sempre gosto de perguntar essa trajetória, porque muitas vezes, assim, eu vejo que isso é uma coisa da sociedade, né, sergipana, aracajuana mesmo, que às vezes a gente vê as pessoas bem-sucedidas, né, nos lugares que elas estão, mas, tipo, acha que foi fácil. A gente, como é uma sociedade ainda muito jovem, tem muito essa questão da família, fulano é herdeiro, não sei o quê, tem aquele jeitinho, é aquele QI. Mas não, tem muitas pessoas que realmente têm uma trajetória do zero, né? Que você falou aí, desde quando você teve essa vocação de ir para a justiça, concurso e tal, e até chegar onde você está. E aí agora, entrando no nosso papo de cultura, né? Muito bom conhecer, assim, e até é legal, porque, por exemplo, eu não pesquiso muito a vida dos meus convidados, porque eu gosto de realmente ser surpreendido, vai descobrindo, né? E é bem legal, assim, e isso me deixa muito, muito feliz, porque, tipo assim, vai absorvendo e a gente vira e mexe. Eu tenho um outro papo, eu disse, mas, pô, o convidado veio aqui e falou isso aqui, a gente sempre vem complementando. Mas assim, como é que eu começo esse papo de cultura com os candidatos? Primeiro, sobre o que é cultura para você, porque assim, se a gente não tem uma visão do que de fato é cultura, tudo pode ser cultura ou nada pode ser cultura, né? Então, assim, eu sempre gosto de saber, assim, de todo mundo, como é que o que seria cultura para Daniele Garcia? Veja, eu vejo a cultura como a nossa essência, né? É a essência do nosso povo. São as vocações, é aquilo que primeiro aparece, né? Como é que as pessoas lembram de Aracaju ou de Sergipe? Como é que as pessoas enxergam a nossa cidade, o nosso estado? Agora, eu fico muito triste de também perceber que a gente perdeu essa identidade, né? O que é que Aracaju representa para a cultura nacional ou no estado? A gente fica órfão às vezes, né? Ontem eu falava na entrevista, me perguntaram assim, mas o que é que é a cara de Aracaju? Veja, Aracaju. A gente tem o caju, por exemplo, mas não sei se todo mundo de fora que vê o caju lembra de Aracaju. Eu não sei, por exemplo, se a gente é lembrado pelo forró, hoje pelo arrocha, que é, né, que tá tão à nossa cara. Eu não sei se as pessoas associam a mangaba, por exemplo, a Aracaju. O caranguejo a Aracaju, né? Os nossos ritmos, o emboaça, o nosso teatro. Então, eu penso que a gente é muito rico culturalmente, mas a gente perdeu a nossa identidade. Isso é uma pena. E, embora não seja da área da cultura, e tenho aprendido muito, né? Eu sou muito estudiosa, assim, eu gosto muito de ler, de aprender. E confesso que minha área é a área da justiça, então eu não tenho essa vivência. Eu sou uma consumidora da cultura, né? Mas não faço parte das atividades culturais. Mas eu me interesso demais por isso. Porque você falou uma coisa no início que me chamou a atenção. A gente enxerga a gestão muito como saúde, educação, segurança pública, né? Mas a gente tem que enxergar a gestão também como cultura, como esporte. Veja, a gente sempre está relegando a segundo plano o esporte, relegando a segundo plano a cultura, não é assim? O próprio turismo. O turismo. Quando, na verdade, são peças de uma grande engrenagem. Exatamente. E para funcionar tudo precisa estar, né, muito bem encaixado. Então, eu acho que hoje a gente precisa reconhecer a cultura, que é a essência do nosso povo, como primordial, né? A gente tem que... E é o que você está dizendo. Se a gente não entende o que é a cultura, ela pode ser tudo e pode ser nada. Exatamente. Eu conversava essa semana com o pessoal da economia criativa e dizia para eles assim, a gente tem que parar de imaginar que a economia criativa é um hobby. Eu adoro fazer crochê, isso é economia criativa. Eu sou arquiteto, eu adoro fazer uns projetinhos. Não, não é assim. Eu gosto de dançar, e isso também pode ser considerado economia criativa. Então, se a gente não enxerga esses potenciais, né, criativos dessas pessoas como algo que, de fato, vai dar autonomia para a vida delas e vai gerar emprego e renda para a nossa cidade,
a gente está fadado a relegar nossa cultura ao último plano, que é o que a gente não quer. E aí, com dados assim, o nosso mercado a nível Brasil é mais de 5% do faturamento do PIB do Brasil. Sim. Né? Então, a gente é realmente um setor que contribui economicamente muito grande. E aí, quando você fala que a economia criativa, ela tem a questão de hobby, tranquila que nem o esporte. Você tem os amadores, você tem os profissionais. Mas mesmo você sendo um amador, existe todo um mercado para que esse amador possa consumir. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A gente, ontem eu falava também na entrevista sobre o esporte, né? Me perguntaram, veja, a gente tem o Bolsa Atleta que não é destinado para esses atletas. Mas nós temos talentos assim. Veja, Duda, medalhista, né, das Olimpíadas. Nós temos a própria Mariana Dantas, que foi premiada internacionalmente. A própria Larissa Barata. Larissa Barata. Nós temos a equipe de ginástica treinando aqui em centros nossos. Então, veja, a gente tem talentos aqui maravilhosos, mas a gente não sabe explorar esses talentos. A gente não, a gestão pública, né? E estou falando de esporte, mas isso vale também para a nossa cultura e economia criativa. A gente não sabe valorizar os nossos talentos. A gente exporta talentos e não valoriza a prata da casa aqui, né? Para consumo interno. E então, aí, essa realidade precisa ser de modificada. colocar um ambiente favorável para que a gente tenha uma geração de novos talentos. Porque, veja, às vezes você vê assim, não, tem que trazer emprego, aí já pensa o quê? Trazer uma empresa, isentar um terreno, dar redução fiscal e tal. Mas veja, o mesmo esforço de trazer uma indústria, não sei o quê, não é pensado na economia criativa, sendo que a gente gera o mesmo emprego, gera o mesmo imposto e tal. E às vezes é muito mais barato do que você trazer uma indústria como essa. Então, quando a gente traz os candidatos para cá para a gente conversar sobre isso, é para fazer essa reflexão. Né? O objetivo da gente não é dizer que a gente sabe mais ou que a gente sabe menos, mas vamos colocar na mesa, porque aí entra no radar. E aí, como a gente viu, como eu falei no início, uma dos assuntos que a gente discutiu aqui, né, com outros candidatos e tal, entrou no debate. Então, isso me deixou muito feliz. Sim. Porque antes disso, eu gosto muito de política, sabe? Eu gosto muito de acompanhar. Nunca tive cargo nem nada, mas assim, eu gosto de acompanhar. Porque eu já entendi que se a gente não participa da política, não há transformação. Porque vai ter pessoas que não entendem, talvez, quanto a gente que está dentro do setor, que vai dar ordem, que vai definir como é que a gente tem que fazer. E isso é muito ruim. Né? A política, as pessoas precisam entender que a política é o que rege a nossa vida. Exatamente. Como um todo. Então, quem não gosta de política vai ser governado por aqueles que gostam, mas muitas vezes que gostam para o lado do mau uso da política. Exatamente. Né? Então, a gente precisa preencher esses espaços. E voltando à economia criativa, você falou aí do PIB, né? Veja, hoje a gente ocupa a 3ª posição no Nordeste. Sergipe hoje ocupa a 3ª posição no Nordeste em economia criativa. Então, nós estamos bem nacionalmente no Nordeste, mas a gente não consegue, em Aracaju, visualizar a economia criativa como algo que pode gerar renda, né? Imagine, a gente chega nessa posição de 3º sem basicamente investimento nenhum. Imagine se a gente tivesse investimento. Você lembrou bem, a gente, né, sempre está aqui pensando em incentivos fiscais, tributários, né, para grandes indústrias, empresas. Mas por que não, por exemplo, fomentar editais permanentes para a cultura, para a economia criativa, né, para que vocês, editais de capacitação também, para que a gente esteja sempre movimentando esse cenário. Tem uma fala aqui que é bem memorável, esse corte inclusive gerou muito visualização, muitos comentários quando a gente recebeu a Tiane aqui do Ministério da Cultura, né, que com esse governo agora foi remontado, né, a pasta da cultura nacionalmente, e os principais investimentos, por incrível que pareça, no estado de Sergipe, os maiores investimentos de cultura hoje vêm do governo federal. Exatamente. Não vem nem da prefeitura, nem do governo. E ela falou uma coisa que, tipo assim, viralizou mesmo, que edital não é política pública. Edital é um fomento pontual. Sim, sim. Né? Então, assim, às vezes muito, não, eu vou pensar na gestão pública, vou fazer edital. Beleza. E aí vamos lá. Por isso que eu falo em editais permanentes, né, que não são editais pontuais para um determinado evento, um determinado momento. Mas, para além disso, a gente precisa pensar a cultura de forma profissional. Né? Então, hoje a gente tem a Funcaju, que é uma fundação, e a fundação tem vamos dizer assim, tem as suas vantagens para captação de recurso, para eventos e tal. Mas a gente precisa da interface
do setor que vai trabalhar a cultura com outras pastas. Porque tem outro detalhe, não dá para pensar caixinhas isoladas. Exatamente. Aqui é cultura, aqui é educação, aqui é saúde. Até na saúde a gente pode usar cultura. Com certeza. Na educação também, na segurança pública. Imagine você que a gente faça campanhas educativas para a segurança pública, por exemplo, para Se Beber Não Dirija, e a gente se utilize do teatro para, né, colocar na cabeça das pessoas que as pessoas precisam respeitar, né, o que não, quem beber não dirige, porque se dirigir... Isso, inclusive, em Salvador tem um exemplo muito bem sucedido da humanização da polícia no carnaval. Sim. Então, a propaganda é os policiais lá dançando e tal. E quando você tá lá, quando a polícia passa, as pessoas abrem. Às vezes você não sabe, você tá ali de turista, não sei o quê. Não sei o quê, porque é o respeito. Então, isso é construído não só com autoridade, e não só pela segurança pública, né? Veja entendeu? Como essa interface é interessante. Imagine a cultura dentro das escolas. Que maravilha seria. Que é um palco formador, né? De continuar. Porque, veja, o que adianta a gente ter, por exemplo, um artista... Vamos falar, a gente conversou, tipo, Amorosa, certo? Que tem uma trajetória e tal. Mas quem vai ser os próximos? O que a gente está fazendo para vir outras Amorosas? Né? E a gente tem as escolas que é um palco sedento para essa formação. Eu me lembro que eu estudei na rede municipal, acho que quando eu tinha na minha 7ª série, tinha uma matéria lá que nunca mais ouvi falar, que era Sociedade e Cultura. Onde a gente tinha livros que falavam sobre a história da gente. Porque, veja, Sergipe é um estado muito novo, né, comparado aos outros. Sim. Como é que a gente vai querer que o sergipano, por exemplo, ele valorize nossa cultura? Por exemplo, aqui a gente tem essas artes aqui no nosso estúdio do Thiago Neumann, que foi pintado à mão por um pintor que eu encontrei na rua, no Barra América, vendendo um quadro. E eu mostrei, cara, ele disse, eu não sei criar, mas eu reproduzo. O Thiago Neumann liberou pra gente os direitos autorais, ele reproduziu e ficou incrível. Então, veja, como é que a gente vai fortalecer que tenha essas pessoas? Que hoje a gente tem alguns talentos, mas os do futuro. Então as escolas estão lá. Como é que eu vou querer que o povo da gente se orgulhe do que a gente produz aqui, entenda a nossa história, se não é apresentado para eles lá na ponta, na origem, na escola, né, na educação? Eu acho muito bacana, por exemplo, o povo pernambucano, eles têm muito orgulho de serem pernambucanos, né? Eles carregam a bandeira. Quem é que não conhece a bandeira de Pernambuco? Exatamente. Se mostrar para qualquer um, é a bandeira de Pernambuco. E a bandeira de Aracaju? E a de Sergipe? A gente não sabe. Não sabe. Então, a gente perdeu esse orgulho de ser aracajuano, esse orgulho de ser sergipano, que a gente tem que resgatar. E tem que resgatar pela nossa história, pela nossa cultura, pela nossa essência, né? Então, você falava de cultura com a educação. Veja, da mesma forma que o esporte salva vidas, tira jovens das drogas, do crime, a cultura também. Então, por que não contraturno de escolas, por exemplo, serem utilizados para fomento da cultura e do esporte, né? Exatamente. É educação também. Bom, mas aí voltando umas casinhas, a gente falava de editais e da Funcaju. Então, me permita só avançar nesse tema. Não, eu inclusive até lhe perguntar assim, como é que você realmente vê esse modelo de cultura em Aracaju, né, que perpetua pela Funcaju? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, elevar a cultura a uma pasta de secretaria. Boa. Eu não posso trabalhar saúde, educação, segurança e a cultura como uma subcategoria de alguma coisa. Já ia lhe fazer essa provocação, mas gostei de saber. Então, no nosso plano, a gente traz a criação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São, né, duas vertentes. Sim, perfeito. Mas e a Funcaju? Não precisa deixar de existir. A Funcaju, a fundação, pode ficar como captação de recursos, né? Mas a secretaria, ele precisa ter status de secretaria. Eu preciso sentar na mesa com todos os secretários do município e discutir de igual para igual. Inclusive com relação à transversalidade das atuações, né? Que foi o que eu falei antes. Bom, mas para além disso, a gente precisa... Você vê, agora em julho foi assinado o Plano Municipal de Cultura. Esse agora daí em julho, a gente conversou muito sobre isso. Agora em julho, o mandato está acabando. Não, e assim, eu digo mais, não só pelo mandato, e só foi feito, não foi nem pelo mandato, não foi nem pela, tipo assim, vamos lá para ser um negócio da eleição, não, só foi feito porque senão Aracaju ia perder 5 milhões de reais, né, anuais durante 5 anos no Programa Nacional da Lei Aldir Blanc, Sim. que virou um programa nacional. Então, eles só fez isso porque estava lá em exigência para você receber esse recurso, que se não tivesse o plano, o fundo
e o conselho você não ia receber. E aí a gente viu o festival de atrocidades que fizeram com isso, porque foi assim, tipo, a gente tava, vai entrar em votação, aí 11 horas da manhã chega o projeto, para meio-dia ser votado. Um plano municipal de cultura que tem validade de 10 anos. E que não foi discutido com vocês, né? E que não foi discutido com a gente. O conselho de cultura, ele é presidido por quem deveria ser fiscalizado, que é o presidente da Funcaju. Não faz sentido nenhum. Então, assim, essas práticas mostram como a cultura na gestão pública, e me perdoe falar assim, é tratada de qualquer jeito. Porque se fosse qualquer outra pasta, não ia ser assim dessa forma. Não, e assim, eu tenho uma filosofia. Eu acho que a gente precisa trabalhar a política pública não de baixo para cima, de cima para baixo, né? Assim, vou botar de goela abaixo. Isso não funciona para nada, para nenhuma pasta. Por exemplo, os professores, eles reclamam muito que eles não são ouvidos na construção dos planos educacionais. Então, eu contrato ONGs, institutos nacionalmente conhecidos, internacionalmente conhecidos. Que ótimo, maravilha, eles podem contribuir. Mas por que a gente não ouve os nossos professores da base? Eles querem se sentir parte disso, eles querem participar dessa construção. Então, o mesmo vale para a cultura. Como é que eu faço um plano municipal de cultura sem ouvir aqueles que fazem a cultura? Como é que eu instituo, né, como você bem disse, um conselho e um fundo apenas para não perder um recurso? Então, isso para mim demonstra a nossa incompetência enquanto gestor, né? Que incompetência é essa que a gente passa 16 anos no poder para que a gente crie as coisas apenas para não perder recurso? Então, eu não imagino gestão dessa forma. Eu acho que a gente tem que pensar. Iniciou a gestão em 2024, em 2025. Então, tem que começar. Vamos lá. É muita coisa para fazer? É muita coisa. Nós teremos que gerir a cidade com orçamento votado agora, em 2024, que a LOA vai ser votada agora. Sim. Isso é verdade. Então, a gente ainda fica no primeiro ano um pouco engessado com base naquilo que o gestor anterior planejou. Mas dá para fazer. Nós temos 4 bilhões de orçamento em Aracaju. Eu queria até, inclusive, compartilhar um dado com você, e eu venho provocando todos os candidatos e alguns vereadores que a gente recebeu aqui, né? Porque no plano, na correria que foi, né, para não perder, foi colocado que a criação do fundo, né, municipal de cultura, ele ia ser composto por 1,5% da arrecadação do município. Isso dá um valor nunca investido na cultura. E eu não tenho dúvida que isso vai ser desidratado, né, futuramente. E aí eu já deixo também aí o pedido, né, de todo, porque já não foi fácil, mas assim, já que colocaram lá, sim, né, sem pensar, que outras cidades utilizam, inclusive, entre 1,5% e 2%, como Salvador, como Recife e tal, que tenta levar isso, caso você chegue lá, pra gente segurar, porque pra gente vai ser importante, claro, sabe? Não, isso aí tem que funcionar, tem que segurar. Agora tem um outro problema, é a transparência. Como esse 1%, 1,5% da arrecadação que vai ser transferido para o fundo, como ele vai ser gerido? Porque isso também precisa, falo transparente, porque assim, vocês da cultura, têm que decidir, definir, né, quais são as prioridades, o que a gente quer. Porque se deixar, David, a gente vai acabar investindo apenas em festas. E veja, as festas são importantes, é óbvio que fomenta o turismo, traz recurso para o Estado, tudo isso é verdade. Mas a cultura não é só festa. Com certeza. Não é só festa. Então, as festas são necessárias, que a gente tenha um calendário de janeiro a janeiro de eventos, turismo de eventos, turismo religioso, turismo de festas, o que for. Mas, em paralelo, a gente precisa pensar como a cultura se insere nesse calendário de eventos de janeiro a janeiro. Me deixa muito triste, isso que você falou aí, realmente é uma coisa que a gente sente muito, que às vezes a cultura é colocada nessa caixa da festa. E, inclusive, quando esse é o último episódio, né, a gente está recebendo aqui candidatos e a gente vai fazer uma sessão extra, que é o quê? A gente vai pegar todos os planos, né, de todo mundo aqui, vou chamar mais outros colegas de outras linguagens e a gente vai colocar aqui na mesa para saber, realmente é isso que a gente precisa? E a gente vai discutir. Obviamente, a gente não vai nomear nem nada, porque o objetivo não é causar mal-estar nenhum. Sim. Mas, assim, alguns planos me chamaram muita atenção, porque essa questão de festa ainda continua. Né? Tem um plano mesmo que diz, eu vou fazer a festa Ju. Velho, não é o que a gente quer. A gente quer viver do nosso trabalho, mas não só em favor da festa. E aí, por exemplo, quando você falou da transparência, quando a gente vai levantar aqui alguns dados para entender, porque assim, a vida toda, desde os meus 17 anos, eu tenho 37,
Desde meus 17 anos eu ouço, a cultura não tem dinheiro. Não tem dinheiro para cultura. De fato, a gente nunca teve um fundo, né? Sim. Se criou agora. Mas não tem dinheiro. Aí você, né, eu fiz, antes de fechar, né, a transparência e tal, a Funcaju, em 2023, ela arrecadou em torno de 22 milhões de reais. Aí você fala, poxa, então tem um dinheiro aí, né? E aí, esse dinheiro, obviamente, ele é todo suplementado, em grande sua maioria, pela prefeitura. Ah, vai ter uma festa, aí o dinheiro aparece. Ah, eu quero fazer alguma coisa continuada, aí não tem dinheiro. E os vereadores também, que agora com as verbas, as emendas impositivas, eles conseguem realmente fazer algum tipo de ação, né, ordenando esse valor. Então, se chega nisso, e aí você vê 22 milhões, você vê 144 cargos, que nenhum é de carreira, todos são de comissionados. Então, por exemplo, a gente não tem um técnico de carreira, né? E a gente viu as atrocidades desses editais que colocaram em Aracaju e em Sergipe o maior investimento que se teve na cultura do nosso estado. A gente está falando de mais de 50 milhões de reais, que foi a Lei Paulo Gustavo, e a gente não tinha pessoal qualificado para tratar uma lei desse tamanho. Uma coisa interessante que eu recebi muita reclamação era que as pessoas, e veja bem, às vezes uma pessoa que está ligada à economia criativa, à cultura, ela não tem a vivência do edital, do projeto, de fazer o projeto, de prestar contas. E aí, é aí que eu acho que a secretaria entra como um grande parceiro, né, dos artistas e tudo. Porque a gente precisa ter a secretaria como esse braço de apoio. Às vezes a pessoa... Veja, tem pessoas muito simples, por exemplo, pessoal do artesanato, eles têm muita dificuldade de participar dos editais, porque eles não sabem entender muitas vezes o que está ali no edital, planejar o projeto, e aí precisam se recorrer a outras pessoas para fazer esses projetos. Então a secretaria, ela pode entrar como uma grande amiga, né, de todos, no sentido de, aqui estão os editais, vamos destrinchar o edital, o que é que o edital prevê, como é que vão ser os projetos. E o depois, porque entenda, a gente está tratando de dinheiro público. Então o dinheiro vem e muitas vezes, no final das contas, muita gente se enrola porque não sabe prestar contas de como foi gasto aquilo ali, como é que foi direcionado aquele recurso. Então, nós temos muitos problemas relacionados à prestação de contas também. Sim. Então, a secretaria, ela precisa ter esse apoio, né? Não tenho nem dúvida disso. Não, é porque assim, se fala muito, eu vejo essa galera falar, não, porque o artista não é organizado. Mas você buscou organizar ele de alguma maneira? Porque outros setores, por exemplo, você tem os professores, vira e mexe, você tem curso de formação, Sim, de reciclagem e tal, claro. os médicos, enfim, na justiça, de todo mundo. Então, como é que você não faz isso na cultura e quer que a galera... Exatamente. Entendeu? A gente não tem nenhum curso, inclusive, de faculdade mesmo, na universidade, que trate especificamente de economia criativa. Sim. Então, como é que a gente vai chegar e vai querer, não, que a gente saiba, por exemplo, para ter o conhecimento que eu tenho, principalmente na lei de direito autoral, né, da gravadora da gente aqui, que a gente tem 78 artistas que a gente trabalha aqui os direitos autorais deles. Isso aqui eu não consegui em Sergipe. Eu tive que sair e assim, é um movimento que muitas pessoas saem para buscar e acabam ficando. E eu fiz questão, recebi convite inclusive de trabalhar em outros lugares fora, porque a indústria não é aqui, né? E disse, não, vou trazer lá, porque se eu for embora com esse conhecimento, o que é que eu vou fazer da minha cidade? Eu sou apaixonado por Aracaju. Eu tenho a plena convicção que qualquer coisa que seja produzida em Aracaju, ele tem como ser bem sucedido. Sim. Agora você vai adaptar para a realidade. Claro. Né? Então, assim, esses são números que deixam a gente muito pensativo. Eu gosto sempre de trazer, porque eu não sei até se vocês conseguem ter acesso fácil para entender, eu vou te dizer que hoje, por exemplo, Aracaju está ocupando a 18ª posição em transparência das capitais do Brasil. Nós temos 27 capitais. Nós somos a 18ª. Então, veja como é difícil, como o próprio Portal Nacional de Transparência enxerga a gente como uma cidade que não consegue organizar os seus próprios dados, o seu próprio orçamento, os seus gastos. E como isso dificulta. Porque o ideal era que os cidadãos também se conscientizassem de que cada um de nós pode ser um agente fiscalizador. Perfeito. Que a gente pode entrar no portal da transparência e ficar ali. Eu brincava muito quando eu estava na Delta, porque eu chamava muito, gente, nós temos um órgão fiscalizador, mas eu preciso que todos vocês, cidadãos, sejam agentes fiscalizadores para nos ajudar. E isso é importante também para a gestão pública, né? Então, a gente não tem essa transparência.
o que dificulta. Aí eu vou voltar também uma coisa que você falou e eu esqueci de dizer. Com relação à economia criativa, você falou do plano... A gente tem hoje uma política nacional de desenvolvimento da economia criativa. Sim. E uma das principais... Quer dizer, o principal vetor hoje inicial é fazer a economia criativa se tornar conhecida. O que é economia criativa? Então, eu acho que a gente também tem esse desafio. Fazer as pessoas entenderem o que é cultura, o que é economia criativa. Falo as pessoas e os próprios gestores. Para que, entendidas essas nuances, né, a gente consiga colocar cada um no seu devido lugar. Lembrando que, quando a gente fala em economia criativa, que a gente tem lá, né, Beli, mais de 17 situações de atuação, que eu não posso pensar num plano único, porque cada área se desenvolve de um jeito. Então, como é que eu posso pensar quem trabalha com games, por exemplo, da mesma forma que quem trabalha com gastronomia? Né? São setores diferentes. Tudo é economia criativa, mas com vetores diferentes. E aí, conversando com o pessoal de games, né, como isso movimenta hoje financeiramente as cidades, os estados. É incrível. É uma indústria de bilhões. Uma indústria de bilhões. E que a nossa juventude é muito sedenta por isso. Eles têm curiosidade, eles gostam. Então, poxa vida, imagine você trazer isso para a realidade das nossas escolas municipais, né? Para que as nossas crianças, nossos jovens, desde muito cedo, aprendam, né, isso e quem sabe de repente sejam futuros gamers, não sei. Não, e deixar esse ambiente escolar cada vez mais atrativo, né? Porque a gente, quando lúdico. a gente vai para as camadas mais carentes da cidade, a gente sabe que tem uma dificuldade de manter aquele aluno ali, né? Na escola, né? Porque às vezes, né, não tem aquela infraestrutura e tal. Eu me lembro quando eu estudei na escola pública, estudei na escola municipal, tinha gente que só ia pela merenda. E a gente só ia pela merenda. Então, tipo assim, a partir do momento que você transforma a escola realmente nesse motor de possibilidade de mostrar, porque veja, uma vez eu dei uma palestra para a Secretaria de Educação daqui do Estado para falar sobre a possibilidade deles se formarem e trabalhar numa gravadora. A gente é a primeira gravadora daqui de Sergipe. Cara, assim, o olho brilhava. E aí, assim, como a gente tem essas possibilidades de apresentar e de mostrar essa possibilidade, então eu posso formar um mercado. Hoje a gente é único, mas daqui a pouco vai ter outros e tal, e eu vou contratar essas pessoas aonde? E se isso não for colocado como possibilidade, como é que eles vão saber? Isso é uma dificuldade que eu enxergo aqui em Aracaju. A gente não consegue trabalhar as nossas potencialidades para buscar a mão de obra e se adequar àquilo que a gente já tem, né? Então, a gente imaginar, por exemplo, que se a gente hoje tem um mercado de games, por que a gente não trabalha isso para casar uma coisa com a outra? Exatamente. Se a gente tem uma gravadora hoje em Aracaju, por que a gente também não busca mão de obra para isso? Então a gente fica muito à mercê de esquecer as nossas potencialidades, ou o que hoje está posto no mercado, para acabar trabalhando nosso tecido econômico de forma tradicional, que é a indústria e serviço só, né? E esquecer toda uma outra gama de empregos que poderiam ser gerados e, enfim, que chegaria a muito mais pessoas, né, na nossa cidade. Dani, antes de a gente começar aqui as perguntas, eu vi algumas coisas no seu plano e me chamou a atenção e eu queria que você explicasse, assim, pelo menos, não vou pegar todos porque o plano é bem completo, mas eu queria entender, assim, tem lá uma proposta falando de Centro Aju Cultural. Eu queria que você explicasse, que me chamou a atenção, porque até nas perguntas a gente vai ter alguma coisa falando sobre os espaços. Eu recebi até candidatos aqui que buscou esses espaços e não achou bastante coisa. E aí você tem essa criação do Centro Cultural e queria entender. É o que eu falo, assim, por exemplo, vou dar um exemplo específico. A gente tem uma galeria J. Inácio na Orla, que era para o artesanato, que foi desmontada para hoje virar um hub de tecnologia. Tá, mas aí pare para pensar. A Orla é o coração da nossa cidade. A Orla e o centro, né? Sim. Quem chega, turista que chega, vai logo na Orla. Será que o turista vai conhecer um hub de tecnologia? Não vai. Então, o hub de tecnologia poderia funcionar em qualquer outro lugar. Exatamente. Né? Então, se a gente chega... Toda cidade que nós visitamos, a gente busca o quê também? Os mercados, no centro histórico. Então, a ideia da gente é termos centros culturais na cidade, nesses lugares que são mais visitados pelos nossos turistas também. Então, mas não só.
Então, a gente precisa ter centros culturais no centro histórico, na orla. Mas Posso lhe dar uma sugestão sobre o centro histórico? Dê. Isso eu dei para todo mundo. A gente tem um prédio lá onde funcionava a prefeitura, que é o Palácio Inácio Barbosa, sim, abandonado. perfeito. E a gente poderia ter ali o nosso teatro municipal, que a gente não tem um teatro municipal. Veja bem, o Palácio Inácio Barbosa, nós temos um projeto para ele, que ele tá parado desde 2016, né, com tapumes, um prédio histórico, lindo. E a nossa ideia, na verdade, é transferir a gestão municipal para o centro da cidade. Para o palácio, de onde nunca deveria ter saído. Mas transformarmos ali no museu. E óbvio, a gente pode, né, em algum momento, também pensar no teatro ali. Nos modos do que acontece com o Palácio Olímpico Campos. Hoje o governador despacha lá e, ao mesmo tempo, nós temos escolas visitando, turistas. Então, é muito legal. Quantas vezes eu fui, enquanto secretária de Estado, despachar no Palácio e me deparava com as pessoas visitando. Sim. E eu mesmo, muitas vezes, acabava a reunião e falava, eu quero ver os quadros aqui. Nossa, eu adoro pintura. Então, assim, que legal as pinturas aqui. Então, a gente precisa resgatar isso. A gente tem o nosso centro cultural ali na Praça General Valadão. Certo. Também, o que a gente tem de produção ali hoje? Não, nada. E, inclusive, assim, vou lhe dar um dado, porque a gente vai fazer um festival lá na Praça General Valadão no dia 19 e 20 de outubro, que é um dos projetos que a gente foi contemplado na Lei Paulo Gustavo. E me assustou a situação do centro. A gente escolheu lá porque, como dentro do festival a gente vai reunir música, economia criativa e alguns workshops de formação, o teatro não, tem um auditório e a sala de cinema estão deterioradas, assim. Triste, né? É triste ver isso. É triste, porque ali é um prédio histórico. Assim, eu fiquei muito chocado com o estado de conservação lá. E por que a gente não transforma aquilo ali por exemplo, a gente não tem o Museu da Gente Sergipana? Por que a gente não transforma ele no Museu da Gente Aracajuana? Exatamente. Olha que interessante. Cinema, teatro, enfim, apresentações culturais. O nosso acervo histórico, né? Para que as pessoas conheçam a nossa história. Então, tem muitos projetos bacanas, né? E uma outra coisa também, David, a gente fala muito desses espaços culturais, mas eu também penso que a gente tem que transformar a nossa cidade, os nossos bairros, em bairros vivos, também para a cultura. Com certeza. Né? A gente tem a Rua da Cultura, que se perdeu na história. No tempo, nós tínhamos o Cultarte, os festivais de cinema que a gente tinha aqui em Aracaju, que eram sensacionais. Para não perder até a questão do espaço, já que você pensa em colocar a prefeitura no Inácio, tem outro lugar que você poderia também pensar no teatro, que quando a Orla veio para a administração da prefeitura, você tem um espaço que foi desapropriado, que é ali na frente da pista do skate, que também já tem uma estrutura que poderia ser. Por que eu falo muito do teatro municipal? Porque hoje a gente só tem o estadual, e mesmo assim o estadual também estão com problemas, e a gente vê a dificuldade da sobrevivência desses grupos, né, de artes cênicas, porque às vezes nem lugar para ensaiar eles têm. E a gente tem um mercado pulsante, então a gente tem o Emboaça mesmo, que são mais de 40 anos, né, na rua mesmo, naquela... Gente, eu me lembro criança assistindo ao Teatro Emboaça, assim, nas ruas mesmo, né? Então, que legal. Hoje a gente não vê mais isso. Minha filha nunca nem ouviu falar. Exatamente. Uma pena. Que a gente não consegue trabalhar a nossa própria história, né? Pronto. Aí agora, Caio, vamos colocar algumas perguntas, só para você não achar que eu tô só da minha cabeça aqui, mas nossos irmãos aqui da cultura também fizeram algumas perguntas que eu queria passar para você. Caio, coloque aí primeiro. Aí, pronto. Euler Lopes, dramaturga das artes cênicas aí, um bom expoente massa aí da cultura. Olá, eu sou a Euler, artista de teatro, e estou aqui para perguntar para vocês quais são as propostas para a área teatral e principalmente no que concerne aos espaços públicos para receber grupos, não só para se apresentar, mas também para ensaiar. A gente sabe que os grupos de teatro têm muita dificuldade de encontrar espaços, né? E eu gostaria de saber quais são as propostas nesse sentido. E também gostaria de saber quais as medidas serão tomadas para que a gente tenha uma gestão na Funcaju mais participativa e que dialogue melhor com o artista do que a atual. E, quem sabe, pensar também na Secretaria de Cultura do município. Um beijo. Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Secretaria de Cultura e Economia Criativa
E os espaços públicos, você falou no museu, você tinha pensado no Inácio Barbosa, eu acho que o Inácio Barbosa tem que... A gestão tem, porque se a gestão não volta para o centro também fica abandonado. Sim, o gestor perfeito. tem que estar ali olhando o centro, vivendo o centro, né? Então, mas sim, a gente pode pensar num espaço para montar o teatro municipal, exatamente para isso que ele falou, para os ensaios, apresentações menores, né? A gente sabe que hoje praticamente a gente só está com o Teatro Tobias Barreto. O Teatro Ateneu também está tá acabadíssimo. acabado. Tem uma caixa d'água lá que ela pode cair a qualquer momento. Pois é, o ar-condicionado não funciona, não tem o conforto necessário, então a gente precisa realmente... Mas acho que a gente já tratou aqui sobre isso, Caio, né? mais uma. Jailson Acordeon, presidente da Associação dos Forrozeiros Sergipanos. Eu quero, assim, passar todos os candidatos ou candidatas a prefeito em Aracaju, né? Nas próximas eleições. Quais as propostas, assim, para a cultura, principalmente para o setor do forró, né? O nosso setor do forrozeiro. Porque promessas existem muitas, né? Agora o que a gente quer é ação. Por exemplo, devemos enaltecer assim, a questão do governador ter, desde o ano passado, aumentado assim, a programação do Arraial do Porto a 60 dias. Né? Isso vem melhorando assim, os trabalhos para o forrozeiro. Criou também a segundona do forró na Rua São João, toda segunda. Isso também traz, não só para o forrozeiro, mas para uma classe de profissionais que trabalham durante o ano inteiro. E eu quero que você, candidato a prefeito ou prefeita, acompanhe esse lance aí, né? Porque existe muitos setores aqui em Aracaju que pode ser feito projetos como a Orla Pôr do Sol, a prainha do bairro industrial, a própria Orla de Atalaia, o mercado central, né? Ou lugares que tenham aglomerações, fim de semana. Então, um projeto que abrange todos esses espaços seria bom demais. E outro com um custo pequeno, porque isso não vai onerar os cofres públicos. Vamos esquecer essa história, só trabalhar com eventos grandes, que isso, para nós, não serve. Só para os de fora, para os famosos, e os pequenos não trabalham. Então eu quero que vocês, candidatos ou candidata, façam uma reflexão e vamos fazer como que os trabalhadores do forró de Aracaju trabalhem o ano inteiro, certo? Obrigado. Veja, é importante, eu até gostei de ter colocado já isso, porque aí ele faz uma reflexão sobre que assim, a gente fala muito que é o país do forró. E aí me parece que esse país do forró parece uma ilha vulcânica. Chega em junho, aí ele surge. Aí quando acaba, aí ele volta. Aí né? passa o resto do ano e sem passa ter. sem ter. E a gente tem aí, né, o sanfoneiro, ele só não nasce em junho, né? E a gente não tem essa ação continuada. Mas ele falou uma coisa interessante, né? A segundona do forró na Rua São João, que era uma outra coisa que eu vivi tanto, assim. Eu criança, eu me lembro que minha mãe levava a gente pra Rua São João. Então, o governador foi muito feliz quando ele, né, trouxe esses eventos mais ligados às festas juninas para dar a cara de Sergipe, inclusive para vender o destino Aracaju, o Sergipe, fora daqui. Mas é o que você está dizendo, a gente precisa ter vamos dizer assim, festivais, eventos permanentes. Então, no mercado, por exemplo, por que a gente não tem também um dia específico para o forró, um dia específico para o arrocha, né? E aí a gente vai... E espalhar, como você mesmo já falou anteriormente, espalhar isso na cidade. Isso, né? espalhar nos pontos turísticos, obviamente, por conta do turista que vem, Perfeito. mas também aproveitar os nossos bairros. Já pensou a gente fazer uma competição de bairros, né? Festivais entre os bairros, cada bairro com sua potencialidade ali. Não, imagine só o que a gente poderia fazer com as quadrilhas. Imagine. Eu recebi a quadrilha aqui em Assum Preto e fiquei chocado com a realidade das quadrilhas, porque se a gente for fazer um comparativo rápido, as quadrilhas juninas pra gente estão exatamente iguais às escolas de samba pro Rio e para São Paulo. Sim, sim. E veja, é um ano todo também. E movimenta, eu fiquei impressionado. Uma quadrilha, ela movimenta economicamente mais ou menos 500 a 700 pessoas diretas, porque é costureira, é banda, são os quadrilheiros. Então, assim,
E aí se faz um concurso, veja, uma roupa do casal destaque, que são os noivos, a indumentária deles, custa mais ou menos 4.000. E eles concorrem com uma competição que o prêmio para o primeiro lugar é 7.000 reais. Não faz sentido nenhum. Os incentivos são nada, né? Não sabe, se investe na... A gente não tem um quadrilhódromo, a gente não tem o palco. Você vai, por exemplo, minha esposa é de Belém. Você chega lá, pô, você tem um negócio lá do carimbó. Você chega lá, o boi bumbá. Você chega em Salvador, você tem um carnaval em Recife. Então a gente sabe uma coisa que é nossa. E veja que a gente já concorreu e já foi premiado nacionalmente com as nossas quadrilhas, né? Exatamente. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Aqui eles não conseguem sobreviver. O poder público não os enxerga. Assim como os sanfoneiros, né? O pessoal que trabalha no São João, os grandes eventos são importantes, mas isso fomenta a cultura local? Não. Porque nos grandes eventos você traz os grandes artistas nacionais, inclusive a preço de ouro, né? Enquanto os nossos artistas aqui, coitados, além de receber muito menos, muitas vezes entram numa fila de pagamento, porque o artista nacional ele só entra no avião se o dinheiro já está na conta. Exatamente. Então a gente precisa inverter essa lógica para dar a vez ao nosso artista, né? Aquelas pessoas que são nossas mesmo. Dani, a gente está chegando ao final, mas mais uma vez eu agradeço demais esse obrigada, papo, adorei. essa disponibilidade, principalmente, que eu sei que campanha não é fácil, é uma campanha curta, né? A correria é grande, a gente já vem conversando há bastante tempo e a gente conseguiu encaixar, mas você sempre foi disponível a vir bater esse papo, que geralmente na agenda não é normal, não, vou bater um papo sobre cultura, né? Mas é muito legal, muito enriquecedor. Mas parabéns por isso, eu agradeço mesmo. E queria que você fizesse sua consideração final, assim, sobre por que você está nessa missão, o que você está esperando, o retorno que você está vendo do público e a mensagem que você poderia deixar para todo mundo que nos assistiu até aqui e conheceu, né, um pouco da mais Dani, de né? você, né? Bom, gente, eu acho que, eu já falei várias vezes aqui, eu acho que a minha história, minha cacifa está aqui, né? Repito, eu não acordei com vontade de ser prefeita, isso tudo é uma construção e acho que muito da minha força de trabalho, da minha capacidade de me entregar tudo que eu faço e da minha vontade de aprender são ingredientes importantes, né, para que a gente possa estar na política, pensando política pública. Eu não consigo imaginar nenhum tipo de política pública que não seja feita através do diálogo, sentando e discutindo com quem entende, né? Veja, mesmo na área de segurança pública, que é a minha área, ainda assim eu preciso sentar com os guardas municipais para entender qual a realidade deles e o que eles pretendem. E a gente faz essa troca. Imagine em outras áreas, como cultura, né, como educação, como saúde, que não são as minhas áreas principais, né, de atuação. Então, qualquer gestão precisa passar pelo diálogo, pela transversalidade, ou seja, todo mundo junto. E com relação à cultura, David, eu não falo em promessa, porque eu acho que promessa é uma coisa vazia. Tem que ser compromisso. Um compromisso meu com vocês todos da cultura é realmente levar a cultura ao nível que ela merece estar. Ela tem que estar sentada na mesa junto com os demais secretários, como secretaria. E mais do que isso, ela precisa do compromisso do gestor de disponibilização de recurso, de disponibilização de agenda. Concurso público. De concurso público. Concurso público é primordial. A gente vai passar a vida inteira usando cargos comissionados aqui e acolá. São moletas aqui para gerir. Então, esses são os nossos compromissos com a cultura. Quero muito poder ser grande parceira de vocês e vocês de nós, né? Se isso tudo der certo e vai dar. Para que a gente construa reconstrua a nossa identidade. Para que todo mundo que chegue em Aracaju nos enxergue, né? E enxergue qual é a nossa marca, qual é a nossa essência. Que a gente possa levar a nossa marca para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro e para o mundo. Eu tenho um irmão, David, que é artista. Meu irmão é formado em direção teatral pela UFRJ. E ele foi embora daqui. Hoje ele mora em Berlim. E ele hoje dirige grandes peças teatrais na Europa. E para ele é uma tristeza muito grande dizer que ele teve que sair do estado dele, primeiro para o Rio, e depois do país dele para sobreviver. Porque aqui, muito dificilmente, ele sobreviveria com a cultura. Então, que a gente não tenha mais Rodrigos, é o nome do meu irmão, que precisem fugir daqui para viver da cultura. Né? Que a gente possa fomentar a cultura aqui, para que os nossos artistas, né, todo mundo que vive da cultura, da economia criativa, não é sobreviva, viva dignamente do seu talento, da sua criatividade. Então esse é o meu compromisso com vocês, gente. Eu agradeço demais a participação aqui, o espaço, contem com a gente, né? E se puderem, deem esse voto de confiança. Nosso número é o 15 e a gente conclama a todos vocês a virem junto com a gente, né? Essa aqui vai ser uma jornada de muito trabalho, de muito compromisso,
mas de muita responsabilidade também com todos. E quem quiser acompanhar, né, essa caminhada toda, essas diversas ações que vocês estão fazendo, ouvindo, se colocando, me dá aí todos os seus arrobas aí para que todo mundo acompanhe. Então, a gente está no Instagram, @DelDaniGarcia. Nosso Instagram tem um alcance muito bacana, né? Eu não sei o número do o TikTok, qual é a mesma coisa, gente? Eu tô meio defasada nisso, né? Mas já tá no TikTok, já gostei que você tá no TikTok. Tem o TikTok, tem o canal, tem tudo lá. Mas, bom, lá no nosso Instagram, na nossa página do Instagram, tem todas as nossas arrobas, DelDaniGarcia. Acompanha a gente lá, lá tem toda a nossa agenda, nossas propostas, nossos projetos. E também os recortes dessas entrevistas são tão interessantes. Então, é importante que nos sigam para que acompanhe. A gente precisa conhecer o nosso candidato. Quem é o candidato e, futuramente, quem é esse prefeito, essa prefeita que vai gerir a nossa cidade. Dani, muito obrigado, viu? Muita sorte para você, Obrigada. Que continue nesse caminho, que você tem aí até uma dedicação a mais com a cultura. Você tem um irmão aí, que verdade. Com certeza, se você chegar à prefeitura e deixar a gestão pública de cultura mais bacana, quem sabe seu irmão, Rodrigo, né, não volta. Volta Rodrigo. Trabalhar com cultura aqui na cidade dele, viu? É verdade. Obrigada, viu, Valeu, querido? obrigado Muito mesmo. obrigada. Bom, galera, é isso. Ó. Mais um episódio concluído com sucesso. A gente fica muito feliz de a gente estar trazendo, né, os candidatos, né, e as candidatas à Prefeitura de Aracaju num papo leve, de uma maneira que você possa conhecer mais, né, porque geralmente a gente vê eles no debate e tal, aquele negócio, e o papo fica muito normal. E aqui você tem a oportunidade de entender um pouco mais, né, para tomar a sua decisão, e principalmente a gente que é da cultura, de trazer o nosso assunto na mesa de uma maneira respeitosa, de uma maneira bem transparente, clara, direta, né, para que a gente possa ter uma mudança na próxima gestão, beleza? Fica aqui com vocês, segue, compartilha. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar perguntas que a gente encaminha para a assessoria dela. Tem algumas perguntas que a gente não conseguiu fazer, a gente vai mandar e a gente vai colocar as respostas para vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio. E hoje é o último episódio com os candidatos à prefeitura, e a gente vai lançar uma edição especial onde a gente vai pegar todos os planos e vai colocar aqui e trazer outras pessoas do nosso setor para saber, de fato, eles estão pensando o que a gente precisa, e eu espero vocês no próximo episódio.